Eduardo Pereira. Segunda edição. Capítulo 3. Caminhos internos. E os filhos dela lutavam em seu ventre. Ela então indagou: por que eu estou assim? E foi consultar-se com o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações nascem em teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, versículos 22 e 23. A dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo o que existe é dualizado. O homem é uma criatura dual com princípios contrários incorporados à sua natureza. Ele guerreia dentro de si e apresenta atitudes que são antagônicas à vida. Este conflito é a eterna empreitada, a guerra no céu, a luta incessante do mais novo, a imaginação do homem, tentando afirmar sua supremacia sobre o homem mais velho, o homem dos sentidos. Entretanto, muitos dos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Mateus 19, versículo 30. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. João 1, versículo 27. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, é que veio o espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 47. O homem começa a despertar para a imaginação no momento em que ele sente a presença de outro ser em si mesmo. Em suas entranhas se encarnam nações gêmeas, raças rivais desde o seu nascimento. Uma o domínio deve ganhar, e o mais jovem sobre o velho reinar. Existem 2 linhas distintas de pensamento ou perspectivas do mundo que cada homem possui. A Bíblia se refere a estes 2 aspectos como o natural e o espiritual. Ora, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são tolices. Na verdade, ele nem mesmo pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. O corpo interno do homem é tão real no mundo subjetivo da experiência, quanto seu corpo físico externo é real no mundo das realidades externas. Mas o corpo interno expressa a parte mais fundamental da realidade no mundo da experiência subjetiva. Este corpo interno existente do homem deve ser exercitado e dirigido conscientemente. O mundo interior dos pensamentos e dos sentimentos, ao qual o corpo interno está sintonizado, possui a sua própria estrutura real e existe em seu próprio âmbito infinito. Existem 2 tipos de movimento: o que está de acordo com o corpo interno e o que está de acordo com o corpo externo. O movimento que está de acordo com o corpo interno é causal, enquanto o movimento externo é compulsório. O movimento interno determina o externo, que é vinculado a ele, o que cria fora um movimento semelhante ao interno. O movimento interno é a força através da qual todos os eventos são trazidos à existência. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo movimento do corpo interno. Todas as vezes que as ações do corpo interno corresponderem às ações às quais o corpo externo realiza para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. Construa mentalmente um drama que implique que o seu desejo está realizado e faça-o de forma que envolva os movimentos do seu ser. Imobilize o seu ser físico exterior. Faça exatamente como se você estivesse indo tirar um cochilo e inicie uma ação pré-determinada na sua imaginação. Uma representação vívida de uma ação é o início desta ação. Então, como se você estivesse adormecendo, conscientemente, imagine-se em cena. A extensão do sono não é importante. Uma soneca é o suficiente, mas trazer uma ação ao sono condensa fantasia em fato. No primeiro momento, seus pensamentos podem parecer como ovelhas desgarradas, que não têm nenhum pastor. Não se desespere.
Se tua atenção se desviar 70 vezes 7 vezes, traga de volta 70 vezes 7 vezes ao seu curso pré-determinado, até que, de exaustão, ela siga o caminho apontado. A viagem interior nunca deve estar sem direção. Quando você pegar a estrada para o seu interior, isto é o que você precisa fazer antes de você começar mentalmente. Vá para o prêmio que você já visualizou e aceitou. Em The Road to Xanadu, o professor John Livingston Lewis disse: há muito tempo eu tive a sensação de que este estudo havia se transformado em uma convicção que fantasia e imaginação não são dois poderes, mas apenas um. A real distinção que existe entre elas não está nos objetos que elas operam, mas sim no grau de intensidade de seu poder operante. Trabalhando em uma frequência mais alta, a energia imaginativa ajusta e transmuta. Quando nivelada a uma frequência mais branda, a mesma energia se envolve e se junta a estas imagens, que, no seu âmbito final, indissoluvelmente se fundem em uma só. A fantasia molda, a imaginação funde. Aqui está uma aplicação prática desta teoria. Há um ano atrás, uma garota cega que vive na cidade de São Francisco viu-se confrontada com um problema de transporte. Uma mudança nas rotas de ônibus a obrigou a tomar 3 conduções entre a sua casa e seu trabalho. Isso prolongou a sua viagem, que era de 15 minutos, para 2 horas e 15 minutos. Ela pensou seriamente a respeito deste problema e veio à conclusão que um carro seria a solução. Ela sabia que ela não poderia dirigir um carro, mas sentia que ela poderia ser conduzida em um. Para colocar essa teoria à prova, que sempre que as ações do eu interior corresponderem às ações do exterior, o seu físico apaziguará o seu desejo e o seu desejo se realizará, ela disse a si mesma: eu sentarei aqui e imaginarei que estou sendo levada para o meu trabalho. Sentada em sua sala de estar, ela começou a imaginar-se sentada em um carro. Ela sentia o ritmo do motor. Ela imaginou sentir o cheiro de gasolina, sentia o movimento do carro, tocava a manga da jaqueta do motorista e sentia que o motorista era um homem. Ela sentia o carro parar e, dirigindo-se ao seu companheiro, dizia: obrigado, senhor. Ao que ele respondia: o prazer é todo meu. Então ela saía do carro e ouvia o bater de porta ao fechá-la. Ela me disse que ela centrava sua imaginação em estar em um carro e, embora cega, ela via a cidade em sua viagem imaginária. Ela não pensava em ter uma carona. Ela pensava estar na carona e em tudo o que lhe era implícito. Este passeio controlado e subjetivamente dirigido elevou a sua imaginação ao seu pleno potencial. Ela manteve seu propósito, mesmo sem antes saber que havia uma consistência intencional em sua ação interior. Nestas viagens mentais, uma continuidade emocional deve ser sustentada, a emoção do desejo realizado. Expectativa e desejo, unidos intensamente, se transformam de um estado mental em uma ação física. O seu eu interior se move melhor ao longo do percurso pré-determinado quando as suas emoções colaboram. O interior deve ser colocado para fora, e ele é colocado para fora através de grandes pensamentos e sacadas de ganho pessoal. Devemos ter prazer em nossas ações. Por 2 dias seguidos, esta jovem, cega, pegou a sua carona imaginária, dando-lhe toda a alegria e o sentimento de realidade vívida. Poucas horas depois de sua segunda carona imaginária, uma amiga lhe falou de uma história que saiu no Jornal da Tarde. Era a história de um homem que ajudava pessoas cegas. A garota cega ligou para ele e lhe contou o seu problema. No dia seguinte, voltando para casa, esse homem parou num bar, e enquanto estava lá, sentiu o desejo de compartilhar a história da menina cega ao seu amigo, dono do bar. Um total estranho, ao ouvir a história, se ofereceu para levar a garota cega para casa todos os dias. Então, o homem que contou a história disse: se você a levar para casa, eu a levo para o trabalho. Isso aconteceu há mais de um ano, e desde aquele dia,
esta garota cega tem sido levada e buscada em seu emprego por esses dois senhores. Agora, em vez de gastar 2 horas e 15 minutos em 3 ônibus, ela chega em seu escritório em menos de 15 minutos. E no primeiro dia de sua carona ao trabalho, ela virou-se para o bom samaritano e disse: "Obrigado, Senhor." E ele respondeu: "O prazer é todo meu." Assim, os objetos de sua imaginação foram para ela realidades, às quais as manifestações físicas foram apenas testemunhas. O princípio definitivamente avivado foi a carona imaginária. Seu sucesso pode ter sido uma surpresa apenas para aqueles que não sabiam das suas viagens internas. Ela mentalmente viu o mundo pela perspectiva destas caronas imaginativas, com tal clareza de visão que cada aspecto da cidade tomou identidade. Estes movimentos internos produzem movimentos externos correspondentes. Esta é a lei que opera sob todos os aspectos físicos. Quem pratica estes exercícios de bilocação irá desenvolver poderes incomuns de concentração e quiescência, e inevitavelmente irá conseguir despertar a consciência e tomar dimensão do grande mundo interior. Envolvendo-se inteiramente, vendo a cidade a partir do sentimento de seu pedido atendido, ela alcançou o estado desejado e concedeu a si mesma aquilo que os homens que não despertaram pedem a Deus. Para realizar o seu desejo, uma ação deve começar em sua imaginação, além das evidências dos sentidos, envolvendo o movimento do seu eu interior, implicando na realização do seu desejo. Sempre que uma ação do seu eu exterior for dada a apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. O movimento de cada objeto visível é causado não pelas coisas externas ao seu corpo, mas por aquilo que está dentro dele, que as operam de dentro para fora. Esta viagem acontece em si mesmo. Você viaja ao longo das rodovias do mundo interior. Sem o movimento interno, é impossível realizar coisa alguma. A ação interna é a sensação introvertida. Se você for mentalmente construir um drama que implique em você realizar o seu objetivo, feche os olhos e leve os seus pensamentos para dentro, centrando a sua imaginação o tempo inteiro nesta ação pré-determinada, e participe desta ação, e você se tornará um ser autodeterminado. A ação interna ordena todas as coisas de acordo com a sua própria natureza. Experimente-a e veja que um ideal desejado, uma vez formulado, é possível, pois somente através deste processo de experiência você pode descobrir suas potencialidades. É assim que este princípio criativo é realizado. Assim, a chave para uma vida propositada é centralizar sua imaginação na ação e no sentimento do desejo realizado, com tal consciência e tal sensibilidade que você gera e experimenta o movimento no mundo interior. Ideias somente se tornam ações se elas forem sentidas, se elas despertarem o movimento interior. O movimento interno é condicionado à automotivação e o movimento externo pela compulsão. Todo lugar que pisares com a sola dos teus pés, eu te darei. Josué 1, versículo 3. E lembre-se, o Senhor, teu Deus, que está no meio de ti, é poderoso. Sinfonias 3, versículo 17. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo. Universo Livro. Segunda edição. Capítulo 4. Revisão. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. 1 Coríntios 15, versículo 47. Ele nunca irá dizer lagartas. Ele vai dizer
Há um monte de borboletas, como hão de ser, em nossos repolhos Pru. Ele não dirá, é inverno. Ele vai dizer, o verão está dormindo. E não há botão pequeno demais, nem descolorido bastante para Kester. Não que o impeça de dizer, é o início da floração. Mary Webb, querido Bene. O primeiro ato de cura ou correção sempre será a revisão. Cada pessoa deve começar consigo mesma. É a sua própria atitude que precisa ser mudada. Aquilo que nós somos, somente nós podemos ver. Emerson. É um exercício extremamente saudável e produtivo diariamente reviver o dia da maneira como queria tê-lo vivido, revisando as cenas para fazê-las ficarem de acordo com os seus ideais. Por exemplo, suponha que hoje o carteiro tenha trazido uma correspondência ruim. Revise a carta, mentalmente reescreva-a e deixe-a de acordo com aquilo que você deseja receber. Em seguida, na imaginação, leia a carta revisada várias vezes. Esta é a essência da revisão, e revisão resulta em revogação. O único requisito é despertar a sua atenção de uma maneira tão intensa que você se torne totalmente absorvido nesta ação revisada. Você vai experimentar uma expansão e um aprimoramento dos sentidos com este exercício imaginativo e eventualmente alcançará a visão. Mas lembre-se sempre que o objetivo final deste exercício é criar em você o Espírito de Jesus, que é o contínuo perdão dos pecados. A revisão é algo da maior importância quando o objetivo é mudar a si mesmo, quando existe um desejo sincero de ser algo diferente, quando o desejo é despertar o ideal do espírito ativo do perdão. Sem imaginação, o homem permanece um ser de pecado, ou o homem se eleva à imaginação, ou permanece aprisionado em seus sentidos. Se elevar na imaginação é perdoar. O perdão é a vida da imaginação. A arte de viver é a arte de perdoar. O perdão é, na verdade, experimentar na imaginação a versão revisada do dia, experimentando na imaginação aquilo que você deseja que seja experimentado na carne. Toda vez que alguém realmente perdoa, isto é, toda vez que alguém revive um evento da maneira como ele deveria ter sido vivido, este alguém nasce de novo. Pai, perdoai-lhes, não é uma súplica que deve ser feita uma vez no ano, mas uma oportunidade que temos todos os dias. A ideia do perdão é uma possibilidade diária, e se for aplicada sinceramente, ela irá elevar o homem aos mais altos níveis do ser. Ele experimentará a Páscoa todos os dias, sendo a Páscoa a ideia de uma transformação mais elevada, que deve ser um processo quase que contínuo. Liberdade e perdão estão indissoluvelmente interligados. Não perdoar é o mesmo que estar em guerra consigo mesmo, pois nós nos libertamos de acordo com a nossa capacidade de perdoar. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, versículo 37. Perdoar não é um senso de dever ou serviço. Perdoe porque você deseja perdoar. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Provérbios 3, versículo 17. Você deve sentir prazer ao revisar as coisas. Você só conseguirá perdoar os outros efetivamente quando você tiver um desejo sincero de identificá-los com seus ideais. Não é uma questão de dever. O perdão é uma questão de remover deliberadamente a atenção do dia não revisado e entregar alegremente toda a sua energia ao dia revisado. Se o homem começar a rever até mesmo os pequenos vexames e problemas do dia, então ele começará a operar praticamente sobre si mesmo. Cada revisão é uma vitória sobre si e, portanto, uma vitória sobre o seu inimigo. E assim os inimigos do homem serão aqueles em sua própria casa. Mateus 10, versículo 36. E a sua casa é o seu estado de espírito. O homem muda seu futuro conforme ele revisa o seu próprio dia. Quando um homem pratica a arte do perdão, da revisão, ele revisará com a sua imaginação qualquer cenário fatual no qual repouse a sua visão,
mesmo aqueles nunca testemunhados antes. A magnitude da mudança realizada em qualquer ato que a revisão envolve faz tal mudança parecer totalmente improvável para o realista, o homem sem imaginação, porque todas as mudanças drásticas sobre a sorte do filho pródigo se deram por uma mudança em seu coração. As batalhas do homem são travadas em sua própria imaginação. O homem que não revisa o dia perdeu a visão da vida que se assemelha à verdadeira função do Espírito de Jesus, que é transformar esta vida. Portanto, tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles também, pois esta é a lei dos profetas. Mateus 7, versículo 12. Aqui segue a maneira como uma amiga artista perdoou a si mesma e viu-se livre da dor, da irritação e de inimizades. Ela, sabendo que nada além do esquecimento e do perdão é capaz de nos conduzir a novos valores, lançou-se em sua própria imaginação e escapou da prisão de seus sentidos. Ela escreveu: Quinta-feira eu dei aula o dia inteiro na escola de artes, e somente uma pequena coisa me marcou o dia. Ao entrar em minha sala de aula durante a tarde, eu vi que o zelador tinha deixado todas as cadeiras em cima das mesas depois de limpar o chão. Quando eu fui revirar uma cadeira para baixo, ela escorregou das minhas mãos e me causou um forte golpe em cima do meu pé direito. Eu imediatamente examinei meus pensamentos e logo vi que eu tinha criticado o homem por não ter feito o seu trabalho como deveria. Mas vendo que ele tinha perdido seu ajudante, eu percebi que, na verdade, ele já tinha feito o suficiente e que foi um presente indesejado que caiu e bateu em meu pé. Olhando para o meu pé, eu vi que tanto a minha pele quanto as minhas meias estavam intactas e então eu esqueci o episódio. Naquela noite, depois de ter trabalhado intensamente em um desenho por cerca de 3 horas, decidi tomar uma xícara de café. Para minha total surpresa, eu não consegui pisar com o meu pé direito, que estava latejando com grande dor. Eu me joguei sobre uma cadeira e tirei meu sapato para dar uma olhada. O pé inteiro estava com uma estranha mancha púrpura e rosa, inchado e quente. Tentei andar ainda, mas vi que só ia doer mais. Eu não tinha qualquer tipo de controle sobre ele. Parecia ser uma entre duas coisas. Ou eu tinha fraturado algum osso, ou tinha deslocado alguma coisa. Não adiantava ficar especulando sobre o que era. O melhor era se livrar disso o quanto antes. Então me acalmei e deixei tudo a jeito para lançar-me em luz. Porém, para aumentar a minha perplexidade, minha imaginação se recusava a cooperar. Ela só dizia não. Esse tipo de coisa também acontece frequentemente quando eu estou pintando. Com isso, eu apenas começo a questionar: por que não? E ela continuava dizendo não. Finalmente eu desisti e disse: você sabe que eu estou sofrendo. Eu estou tentando não ter medo, mas você é o chefe. O que você quer fazer? A resposta foi: ir para a cama e rever os acontecimentos do dia. Então eu disse: certo. Mas deixe-me dizer uma coisa, se meu pé não estiver perfeito amanhã de manhã, você só terá a si mesma para culpar. Depois de preparar a roupa de cama de modo que ela não cobrisse o meu pé, comecei a rever o meu dia. Foi demorado a princípio, pois estava com dificuldade de concentrar a minha atenção em outra coisa que não fosse o meu pé. Eu repassei o dia todo, não vi nada a adicionar ao incidente da cadeira. Mas quando cheguei ao início da noite, vi-me cara a cara com um sujeito que, pelo ano passado inteiro, fez questão de não falar comigo. A primeira vez que isso aconteceu, eu pensei que ele era surdo. Eu o conhecia desde os tempos de escola, mas nunca tinha feito nada mais do que dizer um olá e comentar sobre o tempo. Amigos em comum me garantiram que eu não tinha feito nada, que ele tinha dito que nunca gostou de mim e que, por fim, decidiu que não valia a pena me cumprimentar. Eu disse oi, ele não respondeu. Eu percebi que eu pensei: pobre coitado, que jeito horrível de ser. Eu decidi fazer algo sobre essa situação ridícula. Então, na minha imaginação, parei ali e refiz a cena. Eu disse oi. Ele respondeu oi e sorriu. Agora pensei: bom e velho Ed. Eu revi esta cena um tanto de vezes e segui para o próximo evento e terminei o dia.
E agora, no que eu me concentro? No meu pé ou no concerto? Eu tinha carinhosamente embalado um presente maravilhoso para encorajar o sucesso de uma amiga que estava para realizar a sua estreia no dia seguinte, e eu estava ansiosa para entregar-lhe esta noite. Minha imaginação soou um pouco mais solene quando ela disse: "Foquemos no concerto, vai ser mais divertido." Mas primeiro, não seria melhor fazer com que meu maravilhoso pé imaginário substituísse o meu pé físico antes de começarmos? Eu implorei: "Por favor." Trato feito. Tive uma experiência maravilhosa no concerto e minha amiga foi tremendamente aplaudida. A este ponto, eu estava com muito sono e adormeci em meio ao meu projeto. Na manhã seguinte, ao calçar meu chinelo, de repente me veio a imagem de uma rápida lembrança, eu retirando o sapato e um pé pálido e inchado. Eu peguei meu pé e olhei para ele. Ele estava perfeitamente normal em todos os aspectos. Havia um pequeno ponto rosa no dorso do pé, onde me lembrei que tinha levado a pancada com a cadeira. Mas que sonho foi esse tão vívido? Eu pensava enquanto me vestia. Enquanto aguardava o meu café ficar pronto, fui até a minha mesa de desenho e vi que todos os meus pincéis estavam espalhados e sujos de tinta. "O que deu em você para deixar seus pincéis assim?" eu pensei. "Não se lembra? Foi por causa do seu pé." Então, isso tudo não foi um sonho, afinal, mas sim uma bela de uma cura. Ela conseguiu, pela arte da revisão, aquilo que ela nunca conseguiria pela força. No céu, a única arte de viver é esquecer e perdoar, especialmente para a fêmea. William Blake. Nós devemos encarar nossa vida não como ela aparenta ser, mas sim através da visão do artista, através da visão do mundo perfeitamente criado e sepultado sob todas as mentes, enterrado à espera que nós um dia o revisemos. Somos levados a acreditar em uma mentira quando vemos com o olhar e não através dele. William Blake. Apenas uma revisão do dia, e aquilo que era inquestionavelmente real, para ela já não era tanto assim, e como um sonho, despercebidamente, desapareceu. Você pode revisar o dia para satisfazer a si mesmo, e ao experimentar na imaginação os discursos revisados e suas ações, não só modificará a tendência da história de sua vida, mas também transformará todas as suas desavenças em harmonias. Quem descobre o segredo da revisão não terá outra escolha a não ser se deixar ser guiado pelo amor. Sua eficácia aumentará com a prática. A revisão é a maneira pela qual o correto pode encontrar o seu potencial adequado. Não resistais ao mal. Mateus 5, versículo 39. Pois todos os conflitos passionais resultam na correspondência de suas características. Aquele, pois, que sabe como fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, versículo 17. Para saber a verdade, você precisa viver a verdade. E para viver a verdade, suas ações interiores devem coincidir com as ações do seu desejo realizado. Expectativa e desejo devem tornar-se um só. Seu mundo exterior é apenas uma atualização dos seus movimentos internos. Pela ignorância da lei da revisão, aqueles que partem para a guerra são perpetuamente derrotados. Apenas os conceitos que idealizamos retratam a verdade. O ideal do homem é o seu verdadeiro eu. E porque eu firmemente acredito que qualquer coisa que seja profundamente imaginada se torna, na realidade, algo totalmente prático, é que eu lhe peço para viver de forma imaginativa e que pense sobre isso, e peço que você, pessoalmente, se aproprie da eterna expressão: Cristo em vós, a esperança da glória. Não culpe, apenas resolva. Não é o homem na terra em sua forma mais bela, mas você, praticando a arte da revisão, que faz o paraíso. A evidência desta verdade só será encontrada quando você mesmo tiver esta experiência. Teste rever o dia. Use a revisão como uma tesoura de poda, e você colherá frutos supremos. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo.
Universo Livros. Série O Despertar da Consciência. Godard. Tradução: Eduardo Pereira. Segunda edição. Capítulo 5. O Tesouro do Céu. Pode a firme convicção de uma coisa fazê-la acontecer? E o profeta respondeu: todos os poetas acreditam que sim, e nos séculos da imaginação, esta firme convicção removeu montanhas, mas muitos são incapazes de uma firme convicção, qualquer que seja. William Blake. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Romanos 14, versículo 15. Convicção é um esforço interno de intensa atenção. Escutar atentamente o que você ouve é invocar, é ativar. Ao escutar, você pode ouvir o que você quer ouvir e persuadir aqueles além do alcance do ouvido externo. Fale internamente apenas em sua imaginação. Faça a sua conversa interior estar de acordo com o seu desejo realizado. Aquilo que você deseja ouvir por fora, primeiro você deve ouvir por dentro. Englobe o externo de dentro para fora e torne-se alguém que apenas ouve aquilo o que implica na realização do seu desejo. E todos os acontecimentos externos do mundo se tornarão uma ponte que o conduz à realização objetiva do seu desejo. O seu discurso interno é perpetuamente escrito ao seu redor em acontecimentos. Aprenda a relacionar esses acontecimentos aos seus discursos internos e você se tornará um autodidata. Por discurso interno, me refiro àquelas conversas mentais que você tem consigo mesmo. Elas podem ser inaudíveis quando você está acordado por causa do ruído e das distrações do mundo exterior da manifestação, mas elas são bastante audíveis nos sonhos e nas meditações profundas. Mas quer sejam audíveis ou não, você é o seu autor e forma o seu mundo à sua semelhança. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus quem mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Teu sonho e as visões que passaram em tua mente, em sua cama, são assim. Daniel 2, versículo 28. Um discurso interno nas premissas do desejo realizado é a maneira de criar um mundo inteligível para si mesmo. Observe o seu discurso interno, porque ele é a causa da sua ação futura. O discurso interior revela o estado de consciência através do qual você enxerga o mundo. Faça o seu discurso interior condizer com a realização do seu desejo, porque o seu discurso interno se manifesta ao seu redor em acontecimentos. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita e também capaz de dominar todo o seu corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, assim conseguimos controlar todo o seu corpo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impulsionados por fortes ventos, são dirigidos apenas por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do seu comandante. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um imenso bosque pode ser incendiado por uma pequena fagulha. Tiago 3, versículos 2 ao 5. Todo o mundo da manifestação nos mostra qual o uso que fazemos da palavra, o discurso interior. Uma observação imparcial das nossas conversas internas nos revelará as ideias pelas quais vemos o mundo. As conversas internas espelham a nossa imaginação, e a nossa imaginação espelha o estado com o qual estamos ligados. Se o estado ao qual nos ligamos é a causa dos fenômenos da nossa vida, então estamos aliviados do fardo de ter que saber como fazer todas as coisas, pois não temos nenhuma escolha a não ser identificar-nos com o nosso objetivo, fazendo com que o estado com o qual nos identificamos
seja espelhado pelo nosso discurso interior. Então, para alterar o estado com o qual nos unimos, devemos primeiro mudar nossa conversa mental, pois são as nossas conversas internas que criam os fatos de amanhã. Abandonai as conversas antigas com o velho homem que é corrupto, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Dedique-se ao novo homem, que é criado em justiça. Efésios 4, versículos 22 ao 24. Nossas mentes, como nossos estômagos, são aguçadas pela mudança de alimento. Quintilian. Acabe com toda a velha mecânica negativa em seu discurso interno e comece um novo discurso interior, positivo e construtivo, baseado nas premissas do seu desejo realizado. O discurso interior é o começo, é o semear das sementes da ação futura. Para determinar uma ação, você deve conscientemente iniciar e controlar uma conversa interior. Construa uma frase que implique na realização do seu objetivo, tal como: eu tenho uma renda grande, estável, confiável, consistente, gerada com integridade e benefício mútuo. Ou, sou casado e feliz. Sou desejado. Eu estou contribuindo para o bem do mundo. E repita tal frase várias vezes, até que você seja interiormente impactado por ela. Nosso discurso interior representa, de várias maneiras, o mundo em que vivemos. No princípio havia o Verbo. João 1, versículo 1. Aquilo que vós semeastes, vós colhereis. Vede os vastos campos. O sesamum faz o sesamum, e o milho faz o milho. O silêncio e a escuridão entenderam. Assim nasce o destino de um homem. A Luz da Ásia, Edwin Arnold. Os fins revelam as origens. Aqueles que procuram por amor só manifestam seu próprio desamor. Aquele que não tem amor nunca encontra o amor. Só o amor pode encontrar o amor. E ele nunca tem que procurar por ele. David Herbert Lawrence. O homem atrai aquilo que ele é. A arte da vida está em manter o sentimento da realização do seu desejo e deixar que as coisas venham até você, e não ter que correr atrás delas ou pensar que elas correm de você. Observe o seu interior falar e lembre-se do seu objetivo. Por acaso eles coincidem? Sua conversa interna coincide com aquilo que você diria em alto e bom tom se você alcançasse o seu objetivo? O discurso interno do indivíduo e suas ações atraem as condições de sua vida. Através de uma auto-observação imparcial e construtiva de sua conversa interior, você descobrirá onde você habita em seu mundo interior, e onde você está no mundo interior é onde você se encontra no mundo exterior. Você aciona o novo homem sempre que os seus ideais e o seu discurso interior se correspondem. Só desta forma pode o novo homem nascer. O discurso interior nasce na escuridão. Da escuridão se faz a luz. O seu discurso interno é o mesmo discurso que você teria caso você realizasse o seu desejo. Em outras palavras, ele é o discurso da realização do seu desejo. Eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. Existem 2 tesouros que Deus concedeu apenas ao homem, e a nenhuma outra criatura mortal. Estes 2 são a mente e a fala. E os tesouros da mente e da fala são equivalentes ao da imortalidade. Se um homem usa esses 2 presentes justamente, ele em nada se diferenciará aos imortais. E quando ele sair do corpo, sua mente e sua voz serão os seus guias, e por eles ele será levado ao panteão dos deuses e das almas que alcançaram a felicidade. Hermetismo, tradução para o inglês, Walter Scott. As circunstâncias e condições da vida são impressas pelo seu diálogo interno. Elas são o seu eco solidificado. O diálogo interno chama eventos à existência. Em cada evento, o som da criação é a vida e a existência. Tudo o que o homem acredita e concebe como verdade se revela em seu discurso interior. Este é o Verbo, a palavra, a sua vida.
Tente perceber o que você está dizendo para si mesmo neste momento. Quais pensamentos e sentimentos você está consentindo? Eles serão perfeitamente tecidos na tapeçaria da sua vida. Para mudar a sua vida, você deve mudar o seu discurso interior, pois a vida, disse Hermes, é a união da palavra e da mente. Se a imaginação coincidir o seu discurso interno com a realização do seu desejo, então haverá um caminho reto em você mesmo, de dentro para fora, e o que está fora instantaneamente refletirá o que está dentro de você, e você vai ter a certeza que a realidade é apenas um reflexo do seu diálogo interno. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é capaz de salvar vossas almas. Tiago 1, versículo 21. Todos os estágios do progresso do homem foram feitos através do exercício consciente da sua imaginação, combinando com o discurso interno voltado à realização do seu desejo. E se o homem não coincidir isso perfeitamente, os resultados serão incertos, embora eles possam ser perfeitamente determinados. Uma persistente concepção do desejo realizado é o caminho para a realização de uma intenção. À medida que controlamos nosso discurso interno, adaptando-o à realização dos nossos desejos, nós podemos deixar de lado os outros processos. Então, simplesmente agimos por clara imaginação e intenção. Imagine o seu desejo realizado e mantenha suas conversas mentais sob esta premissa. Através dos diálogos internos controlados sobre a premissa da realização do seu desejo, aparentes milagres acontecem. O futuro se torna o presente e se revela em nosso discurso interior. Se concentrar em seu discurso interno sobre a realização do seu desejo é o mesmo que se ancorar em segurança na vida. Nossas vidas parecem ser divididas em eventos, mas estes nunca são aleatórios, contanto que retenhamos o discurso interno da realização dos nossos desejos. Toda felicidade depende do uso ativo e voluntário da imaginação para conceber e interiormente afirmar que nós somos o que queremos ser. Nós nos alinhamos com os nossos ideais constantemente, nos lembrando do nosso objetivo e nos identificando com ele. Alinhe-se com os objetivos constantemente se voltando ao sentimento do seu desejo realizado. É a frequência, a atenção habitual, o segredo do sucesso. Quanto maior a frequência com que o fazemos, mais natural se torna fazê-lo. A fantasia molda, a imaginação constitui. É possível resolver todas as situações com o uso correto da imaginação. Nossa tarefa é pegar a frase certa, aquela que implique que o nosso desejo está realizado, e bombardear a imaginação com ela. Tudo isso está intimamente ligado à misteriosa e sutil voz da consciência. O diálogo interior revela as atividades da imaginação e ativa aquilo que são as causas das circunstâncias da vida. Como regra, o homem que é totalmente ignorante do seu diálogo interno se considera não a causa, mas a vítima das circunstâncias. Para criar conscientemente uma circunstância, o homem deve conscientemente comandar o seu discurso interior, alinhando a voz da consciência aos seus desejos realizados. Ele chama as coisas que não são vistas como se fossem. Romanos 4, versículo 17. Um discurso interno adequado é essencial. Ele é a maior das artes, é a saída da limitação para a liberdade. A ignorância desta arte faz do mundo um campo de batalha e uma penitenciária onde apenas o sangue e suor são esperados, quando ele deveria ser um lugar de maravilhas e criações. Um diálogo interno adequado é o primeiro passo para você se tornar o que você quer ser. O diálogo é uma imagem da mente, e a mente é uma imagem de Deus. Hermética. Na manhã do dia 12 de abril de 1953, minha esposa acordou com o som de uma voz com um grande tom de autoridade, vinda de dentro dela, dizendo: "Você deve parar de desperdiçar os seus pensamentos, o seu tempo e o seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento." Desperdiçar é perder,
é jogar fora, é gastar sem ter retorno. Investir é gastar com um propósito, do qual se espera um lucro. Esta revelação à minha esposa refere-se à importância do momento. Ela se trata da mudança do momento. Aquilo que nós desejamos não está no futuro, mas sim em nós mesmos neste momento. Em todos os momentos de nossas vidas, somos confrontados com a eterna escolha sobre o que somos e o que queremos ser. E o que queremos ser já é existente, mas para perceber isso nós temos que fazer o nosso discurso interno e as nossas ações corresponderem àquilo que queremos. Se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Somente o que é feito agora é que conta. O momento presente não se dirige ao passado. Ele se projeta ao futuro para nos questionar: gastar ou investir? O pensamento é o tesouro do céu. A riqueza é o seu símbolo terreno. Cada momento deve ser investido e nossa conversa interna revela se estamos gastando ou investindo. Se interesse mais por aquilo que você está interiormente dizendo agora do que por aquilo que você estava dizendo antes. Escolha sabiamente o que você pensa e o que você sente agora. Toda vez que nos sentimos incompreendidos, desfavorecidos, negligenciados, incertos e amedrontados, estamos gastando os nossos pensamentos e perdendo nosso tempo. Sempre que assumimos a sensação de ser o que queremos ser, estamos investindo. Não podemos abandonar o nosso momento atual em nossas conversas internas negativas e ainda esperar manter o controle de nossas vidas. À nossa frente virão os resultados de tudo que aparentemente ficou para trás. Não se foi o último momento, ele apenas está por vir. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. As circunstâncias da vida são os ruídos silenciosos do discurso interno que as criou, a palavra visível. A palavra, disse Hermes, é o filho, e a mente é o pai da palavra. Eles não se separam um do outro, pois a vida é a união da palavra e da mente. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, versículo 18. Sejamos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, versículo 1. E usemos o nosso discurso interior com sabedoria para moldar um mundo externo em harmonia com o nosso ideal. O Senhor fala através de mim, e sua palavra está em minha língua. Segundo Samuel 23, versículo 2. A boca de Deus é a mente do homem. Alimente a Deus somente com o melhor. Tudo aquilo que for de boa fama, pense nestas coisas. Filipenses 4, versículo 8. O momento atual é sempre, precisamente, o momento mais oportuno para um investimento. Interiormente, diga a palavra certa. Eis que a palavra está muito próxima de ti, é fácil de assimilar, está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Eis que hoje coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, bênçãos e maldições. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, tu e tua descendência. Deuteronômio 30, versículos 14, 15 e 19. Você escolhe a vida, o bem e as bênçãos, ao se tornar aquilo que você escolhe. O semelhante só é conhecido pelo seu semelhante. Faça o seu discurso interior abençoar e dar bons frutos. A ignorância do homem sobre o futuro é o resultado da sua ignorância sobre o seu atual diálogo interno. Seu discurso interior espelha a sua imaginação, e sua imaginação é um governo onde a oposição nunca chega ao poder. Se o leitor perguntar,
E se o discurso interno continuar a ser subjetivo e for incapaz de encontrar o objeto do seu amor? A resposta é: ele não permanecerá subjetivo, pela simples razão de que o discurso interno está sempre objetivando a si mesmo. O que frustra e apodrece e se torna uma doença que aflige a humanidade é a ignorância do homem na arte de corresponder suas afirmações internas em relação à realização do seu desejo. O discurso interior espelha a imaginação e a imaginação é Cristo. Mude o seu discurso interno e você mudará a sua percepção do mundo. Sempre que o seu discurso interior e o seu desejo estiverem em conflito, o discurso interior invariavelmente ganhará, porque o discurso interno objetiva a si mesmo, e é fácil saber se o seu discurso combina com o seu desejo, pois quando combina, o seu desejo se realiza. Eu sei por experiência própria. A língua incendeia o curso da natureza. Tiago 3, versículo 6. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo. Universo Livros. Série O Despertar. Imaginação. Autor: Neville Goddard. Tradução: Eduardo Pereira. Segunda edição. Capítulo 6. Está em você. Rios, montanhas, cidades e vilarejos, todos são humanos, e quando você entra em seus seios, você caminha em céus e terras como se estivesse em teu próprio peito. Você carrega seu céu e terra e tudo o que você observa. Apesar de parecerem estar fora, estão dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. O mundo interno era tão real para Blake quanto o plano exterior da vida real. Ele olhava para os seus sonhos e visões como as realidades das formas da natureza. Blake atribuía tudo ao alicerce da sua própria consciência. O reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. O homem real, o homem imaginativo, investe no mundo exterior usando todo o seu potencial. A aparente realidade do mundo exterior, que é tão difícil de dissolver, é apenas uma prova da realidade absoluta do mundo interior, da sua própria imaginação. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha invocado. E eu e meu Pai somos um. João 6, versículo 44 e capítulo 10, versículo 30. O mundo que é descrito através da observação é uma manifestação da atividade mental do observador. Quando o homem descobrir que o seu mundo é a sua própria atividade mental visível, que nenhum homem pode vir a ele, a menos que ele o tenha invocado, e que não há ninguém a mudar além de si mesmo a sua própria essência imaginativa, o seu primeiro impulso será remodelar o seu mundo à imagem do seu ideal. Mas seu ideal não é facilmente encarnado. No momento quando ele deixa de estar em conformidade com a disciplina externa, ele deve impor a si mesmo uma disciplina ainda mais rigorosa, a autodisciplina da qual depende a realização do seu ideal. A imaginação não é inteiramente desimpedida e livre para se mover à vontade, sem quaisquer regras para restringi-la. Na verdade, o que acontece é o contrário. A imaginação se move de acordo com o hábito. A imaginação faz escolhas, mas ela escolhe de acordo com o hábito. Acordada ou adormecida, a imaginação do homem restringe-se a seguir determinados padrões definidos. É esta influência passiva do hábito que o homem deve mudar,
Se não o fizer, seus sonhos definharão sob a mesma paralisia habitual. A imaginação, que é Cristo no homem, não está sujeita à necessidade de produzir apenas o que é bom e perfeito. Ela exerce a sua liberdade absoluta por causa da sua necessidade de dotar o ser físico exterior com o livre-arbítrio, de optar em seguir o bem ou o mal, a ordem ou a desordem. Escolha neste dia a quem irás servir. Josué 24, versículo 15. Depois que a escolha é feita e aceita, tal que ela forme consciência habitual do indivíduo, a imaginação, então, manifesta o seu infinito poder e sabedoria, moldando o mundo exterior e sensorial da manifestação à imagem do discurso interno habitual e das ações do indivíduo. Para realizar o seu ideal, o homem deve primeiro alterar o padrão que a sua imaginação tem seguido. O pensamento habitual é um indicador do caráter. A forma de mudar o mundo exterior é fazer o seu discurso interno e as suas ações se alinharem com o seu discurso externo e as suas ações para que eles realizem o seu desejo. Nossos ideais estão à espera de serem encarnados, mas a menos que nós mesmos nos alinhemos com o nosso discurso interior e as suas ações, com o discurso e as ações que realizem nosso desejo, eles serão incapazes de vir à luz. O seu diálogo interno e as suas ações são canais da ação de Deus. Ele não poderá responder às nossas orações a menos que estes caminhos lhe sejam ofertados. O comportamento exterior do homem é mecânico. Está sujeito aos impulsos aplicados a ele através do seu comportamento interior e dos velhos hábitos que o seu ser carrega até que sejam substituídos por novos. Existe uma capacidade peculiar do segundo homem, ou o eu interior, que é dar ao eu exterior aspectos semelhantes à essência de sua própria realidade. Qualquer alteração no comportamento do eu interior resultará em mudanças externas equivalentes. Os sábios chamam a mudança de consciência de morte. Por morte se refere não à destruição da imaginação e do estado com o qual ela estava fundida, mas o rompimento da sua união com este estado. Fusão significa união, e não unicidade. Assim, as condições que tal união gerou desaparecem. Eu morro diariamente, disse Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo 31. Blake disse ao seu amigo Craig Robinson: Não há nada como a morte. A morte é a melhor coisa que pode acontecer na vida. Mas a maioria das pessoas morrem muito tarde e levam um tempo extremamente impiedoso para morrer. Deus sabe que seus amigos nunca as verão ressuscitarem dos mortos. Para o homem externo dos sentidos, que não sabe nada da essência do homem interior, isso tudo é pura bobagem. Mas Blake deixou o acima citado bem claro quando ele escreveu isso no ano anterior à sua morte. William Blake, alguém que muito amava estar em boa companhia, nascido em 28 de novembro de 1757, em Londres, morreu várias vezes desde então. Quando o homem assume o sentido de Cristo em sua imaginação, ele enxerga o porquê Cristo teve que morrer e ressuscitar dos mortos para salvar o homem, porque ele teve que desprender a sua imaginação de seu atual estado para alinhá-la com um conceito mais elevado de si mesmo, para que ele pudesse superar as suas atuais limitações e, assim, salvar a ele mesmo. Aqui apresento uma bela história de uma morte psicológica, que foi testemunhada por uma amiga. Semana passada, escreveu aquele quem ressuscitou dos mortos. Uma amiga me ofereceu sua casa nas montanhas para eu passar as férias de Natal, já que ela planejava ir para o leste. Ela disse que me confirmaria isso ainda nesta semana. Tivemos uma conversa muito agradável e eu mencionei você e o seu ensino em meio a uma conversa sobre o Experimento com Tempo, de Dennett, sobre o qual ela estava lendo. Sua carta chegou na segunda-feira. Quando eu a peguei, eu tive uma súbita sensação de depressão. No entanto, quando eu li, ela dizia que eu poderia usar a casa e me disse onde encontrar as chaves. Em vez de ficar alegre, eu fiquei ainda mais deprimido,
Tanto que eu concluí que devia haver alguma coisa nas entrelinhas e eu estava percebendo isso intuitivamente. Eu vasculhei a carta e li toda a primeira página, e logo quando eu virei para a segunda página, eu vi que ela tinha feito uma anotação na parte de trás da primeira folha. Esta anotação se tratava de uma descrição extremamente curta e direta de uma característica desagradável do meu caráter, com a qual eu lutei por anos para superar, e que nos últimos 2 anos eu pensava ter conseguido. Mas aqui, novamente, estava descrita com precisão clínica. Eu fiquei atordoado e desolado. Eu pensei comigo mesmo, o que é que esta carta está tentando me dizer? Em primeiro lugar, ela me convidava para usar a sua casa, assim como eu tinha me visto em uma bela e adorável casa durante as férias. Em segundo lugar, nada vem a mim a não ser que eu o tenha chamado. Em terceiro lugar, ultimamente não tenho ouvido nada a não ser boas notícias. Então, a conclusão óbvia é que algo em mim corresponde a esta carta, e não importa o que aparente ser, é uma boa notícia. Eu reli a carta, e assim que eu o fiz, eu perguntei: o que há aqui para que eu veja? Então eu vi, e começava dizendo: logo depois da nossa conversa da semana passada, eu senti que poderia lhe contar. E o resto da página estava repleto de provas e evidências, emaranhados como passas em um bolo de sementes. Um grande sentimento de euforia tomou conta de mim. Tudo isso era passado. Aquilo que eu tanto tinha me esforçado para corrigir estava consumado. De repente percebi que a minha amiga foi testemunha da minha ressurreição. Eu rodopiava no meu estúdio cantando: tudo isso virou passado, isso está superado, obrigado, está superado. Eu reuni toda a minha gratidão em uma grande esfera de luz e lancei-a em direção a você. E se você viu o clarão de um relâmpago segunda-feira à noite, pouco depois das 6, era isso. Agora, ao invés de lhe escrever uma carta formal por ser a coisa certa a fazer, eu posso lhe escrever prestando os meus sinceros agradecimentos pela sua sinceridade e agradecer-lhe pelo empréstimo da sua casa e lhe dizer: muito obrigado pelas suas lições, pois elas fizeram da minha amada imaginação o meu verdadeiro Salvador. Agora, se qualquer pessoa disser a esse homem: ei, Cristo está aqui e ali, ele não acreditará nessa pessoa, pois ele sabe que o reino de Deus está dentro dele, que é ele mesmo quem deve assumir total responsabilidade pela encarnação do seu ideal, e que nada além da morte e ressurreição poderá levá-lo até ele. Ele encontrou o seu Salvador, a sua amada imaginação, para sempre expandindo em direção ao seio de Deus. Só existe apenas uma realidade, que é Cristo, a imaginação humana, a herança e a conquista final de toda a humanidade. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o próprio Cristo. Efésios 4, versículos 14 e 15. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo.